Que alegria poder comunicar uma palavra de amor, de fé e de esperança ao seu coração. Hoje eu quero começar a nossa reflexão lendo para você um texto muito interessante da Bíblia Sagrada. Está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, onde lemos o seguinte: eis que o seu leito, um leito de ferro, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Esse texto fala da cama de um homem chamado Og. Og era um dos gigantes que a Bíblia se refere no Antigo Testamento. A cama deste homem, ela media aproximadamente 4,5 metros por 2 metros de largura. Ele era um gigante, sua cama era enorme, a cama era de ferro. Og era o rei do distrito de Golã, na região onde hoje aproximadamente fica a Síria, próximo às colinas de Golã. Eu tive a oportunidade de visitar esse lugar alguns meses atrás. Og tinha uma cama imensa. Ele era rei daquela cidade-estado naquele tempo dele, e diz a Bíblia que a sua cama era enorme, como já disse a você, mas um detalhe aqui: aquela cama era medida pelo côvado de um homem. Côvado é a medida bíblica da antiguidade para a distância entre o cotovelo de um homem até a ponta do seu dedo. Isso era um côvado. Para alguns seria meio metro, para outros 60 centímetros, para outros 55 centímetros. Ele disse, o escritor, que a cama dele era medida na medida de um homem. Há uma poesia do poeta gaúcho Mário Quintana que ele fala sobre da dificuldade de medir as pessoas, porque toda medida que eu for usar para medir as pessoas será medida de ser humano. E o poeta, na sua poesia, diz que isso é impossível medir o ser humano, porque toda vez que nós formos medir o ser humano, vai ser muito difícil, porque nós vamos usar os critérios humanos. Só Deus pode medir o ser humano, no seu caráter, nas suas intenções, na sua maneira de ser. Só Deus pode nos julgar. Um julgamento preciso, um julgamento profundo. A Bíblia diz que a sua cama era medida na medida de um homem. E eu quero dizer a você, observando todo o contexto que a Bíblia fala sobre este rei, era um rei arrogante, era um rei que não temia a Deus, era um rei truculento, era um rei violento. Não era só a cama dele que era medida de um homem, também a maneira com que ele concebia a vida. Como você concebe a vida? Você concebe a vida, você vê o mundo, você vê as pessoas nos critérios meramente humanos, ou você vê a vida, as pessoas, a sua família nos critérios de Deus? Através da palavra de Deus, através da ministração do Espírito Santo em nossa vida, através do trabalhar da nossa consciência em nosso ser, que a consciência, como diz alguém, é a voz de Deus no ser humano. As circunstâncias que Deus nos proporciona, a natureza, são todas maneiras pelas quais Deus fala conosco. E a maneira com que você e eu
vemos o mundo, vemos as pessoas, vemos aquilo que nos cerca, ela pode ser, à medida de homem, meramente uma análise humana, racional, vazia, provisória, incapaz, fraca. Ou nós olhamos o mundo e as pessoas na ótica de Deus. Quando você olha o mundo e as pessoas na ótica de Deus, você reconhece que nós precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade. Veja bem, você é uma pessoa que dá lugar à sua espiritualidade? Existe em você um momento em que você adora a Deus, glorifica a Deus? É Deus quem dá o alimento para você, é Deus quem dá a vida para você, é Deus quem permite que o sol brilhe para você, é Deus que proporciona a você o ar que você está respirando. Você não paga pelo ar, você não paga pelo sol que brilha sobre a sua vida. Deus não cobra nada de você acerca da sua saúde. E você tem adorado a Deus? Se você não tem adorado a Deus, você está tendo um prejuízo muito grande. Você está como Og, que media a vida pela medida de homem. Eu quero convidar você que você procure um lugar para você adorar a Deus. A nossa denominação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela possui templos esparramados por toda a nossa região. As igrejas ligadas à igreja de Maringá formam 73 igrejas. E nas cidades circunvizinhas, Jandaia do Sul, Cianorte, em outras cidades, existe uma Assembleia de Deus. Eu quero convidar você a você deixar de ter uma medida de homem e começar a ter um pouco, desenvolver a espiritualidade em seu coração. Se você não tem uma Assembleia de Deus próximo da sua casa, visite uma igreja evangélica séria, que prega a palavra de Deus, genuína e cristalina, e você vai ver como é bom nós podermos adorar a Deus. C.S. Lewis era um grande professor de Oxford, e ele era ateu, e ele olhava para a Bíblia e para as palavras dos cristãos e dizia: mas que Deus vaidoso é esse que quer que eu o adore? Se ele precisa da minha adoração, ele não é perfeito, poderoso, como os cristãos dizem que são. Ele não é um Deus autossuficiente. Se ele carece da minha adoração, do meu louvor, é porque ele não é autossuficiente. Logo, não é todo-poderoso e, portanto, não é Deus e, portanto, não existe esse ser e não é Deus. No seu ateísmo, ele dizia assim. Mas um dia, C.S. Lewis teve uma experiência profunda com Deus. E aí ele escreveu: agora eu sei, não é Deus que precisa da minha adoração, é eu que careço profundamente de adorá-lo. Porque à medida que você adora e louva e bendiz a Deus, a sua alma, o seu ser se realiza, a sua vida ganha sentido, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você alegrará o coração de Deus, você terá força e sentido para a vida. Não vamos fazer como o rei Og, que media tudo pela medida de homem. Meça pela medida de Deus.